Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Olá, meus amigos da internet. É com muita alegria que eu estou chegando até vocês nesta noite de quinta-feira para a nossa live com o pastor Roosevelt. Eu sou o pastor Roosevelt e estou falando aqui direto de Manaus, no estado do Amazonas, no Brasil. E o que vim fazer aqui? Vim aqui para anunciar o querigma de Cristo. Hoje nós estamos vivendo o dia 29 de dezembro de 2022. Estamos a 2 dias do final do ano de 2022. E para nós é uma alegria muito grande, né? Uma bênção muito grande termos chegado até aqui, neste ano, que foi um ano que muitas pessoas não conseguiram chegar até o final dele. Deus tem concedido a nós esta graça, essa bênção de dar a nós a oportunidade de vivermos mais este ano, e nosso coração é grato por isso. E como o ano está terminando e estamos chegando no novo ano, nós iremos realizar aqui na nova Igreja Querigma, em Manaus, o nosso culto da virada. Esse culto acontecerá no dia 31 de dezembro, vai começar às 10 horas da noite, às 22 horas, e nós vamos até depois da meia-noite, para que à meia-noite nós possamos estar de joelhos na presença de Deus, justamente agradecendo pelo ano que Ele nos deu e pedindo as bênçãos para o ano que está chegando. Eu quero dizer a você, meu amigo, que a melhor maneira de terminarmos um ano e começarmos um outro é orando na presença de Deus, é diante do Senhor e reunido com os irmãos no lugar de culto, de adoração. Por isso, eu convido você a reservar esses últimos minutos do ano de 2022 e os primeiros minutos do ano de 2023 em oração aqui na nova Igreja Querigma, em Manaus. Reúna a sua família e venha participar conosco deste momento tão especial e de fé. Venha pedir as bênçãos para o ano que vem, o ano de 2023. A Bíblia diz assim: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A casa não será guardada, não será construída, não será protegida se não estiver debaixo da graça e da proteção do Todo-Poderoso. Né? Quem é o homem para sozinho resolver todas as questões? Nós precisamos de Deus. E nós precisamos honrar a Deus. E precisamos colocar Deus na posição de Deus na nossa vida. E é nessas ocasiões da mudança do tempo, quando as pessoas elas estão refletindo sobre suas vidas, que é importante a gente pontuar com essa atitude de viver esses momentos adorando a Deus, engrandecendo ao Senhor, buscando nele a força e a orientação para enfrentar o que está por vir. Então, está aqui feito o meu convite, meu amigo. Neste próximo domingo, o próximo sábado, aliás, às 10 da noite, venha participar aqui conosco do nosso culto da virada. Vamos esperar o ano de 2023 aqui em oração na presença de Deus. Quando
os ponteiros do relógio se encontrarem e apontarem para o infinito, nós vamos estar de joelhos diante do Senhor, pedindo as bênçãos para o novo ano. Todos são bem-vindos, as portas estarão abertas, nós estaremos aqui e estaremos esperando todos vocês para virem participar desta reunião tão importante que acontece uma vez no ano, no último dia do ano, essa vigília da virada do ano. Então está aí o meu convite, é a sua grande oportunidade de ser abençoado. Quem sabe aquela bênção que você buscou o ano inteiro, é agora que ela vai chegar, hein? Então está feito aí o meu convite. O nosso endereço é Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, Núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. É aqui no bairro de Cidade Nova 2, na zona norte de Manaus, bem aqui no coração do Amazonas, do Brasil. E sábado, 10 da noite, nós estaremos dando início ao nosso culto da virada e eu espero contar com a sua presença, com a sua participação. Bem, meus amigos, eu quero também aqui, antes de chamar a mensagem, eu quero mandar um abraço muito especial a todos os amigos, membros e simpatizantes da nova Igreja Querigma em Manaus. Eu quero, nesta live, agradecer a todos vocês que durante o ano todo estiveram conosco, estiveram nos acompanhando, estiveram orando por nós, estiveram contribuindo com o nosso ministério. E graças a Deus por vocês, e nós nos sentimos honrados e incentivados a continuar por causa da vossa existência. E muito obrigado pela atenção a nós dispensada, pelas participações de vocês nos nossos cultos, das nossas lives, quando atenderam os nossos apelos. Obrigado mesmo, de coração. E recebam nesta noite de quinta-feira, hoje, 29 de dezembro de 2022, um abraço querido, amoroso, do pastor Roosevelt, aqui da nova Igreja Querigma em Manaus. Sintam-se abraçados por mim, por nós, pela minha família. Obrigado por você existir, por você nos amar, por você nos apoiar, por você nos incentivar, por você nos ajudar. Recebam todos aí um abraço querido. Todos os membros, amigos e simpatizantes da nova Igreja Querigma. Aos meus familiares também, irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, primos, tios, tias, também recebam aí um abraço do pastor Roosevelt, e o meu desejo e a minha oração é que todos vocês tenham um feliz ano de 2023, que todos possam crescer na graça e no caminho do Senhor, que as bênçãos do Todo-Poderoso alcancem todos vocês. Deus abençoe. E agora, meus amigos, eu quero convidá-los a ouvirem uma mensagem da Palavra de Deus. Foi a mensagem que eu preguei no dia 25 de dezembro, no dia de Natal, e eu quero passar novamente esta mensagem aqui, onde eu falo sobre o significado do Natal, o sentido do Natal, a, a, a verdadeira razão
desse Natal? Por que que existe esse Natal e por que a gente precisa comemorar, relembrar, parar, festejar mesmo? Porque a gente não pode deixar de lado a principal mensagem que essa comemoração, esse dia tão especial, nos traz a revelação. Então, o sentido do Natal. Assista a partir de agora. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. É com muita alegria que nós estamos reunidos aqui nessa noite de Natal, dia 25 de dezembro de 2022. E fico feliz com a presença de todos vocês aqui entre nós. E nós vamos, neste momento, meditar na palavra de Deus. A mensagem que eu quero transmitir aqui nessa noite é o significado do Natal. E eu peço que vocês abram aí as suas Bíblias em Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Lucas 2:8, que diz o seguinte, aqui a palavra de Deus. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus das alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram, e apressadamente, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém. Amém. Digam amém. Amém. Não sei se você percebeu, mas eu acabei de fazer aqui uma leitura, foi uma descrição, inclusive, do primeiro culto de Natal, né, que acontece aqui na história. E foi um culto maravilhoso, hein? Foi um culto extraordinário. E eu vou entrar aqui nesse culto e vou falar um pouquinho mais a respeito dele, mas antes eu gostaria de dizer a vocês todos que estão me ouvindo
e me assistindo nesse momento, que realizar um culto de Natal, celebrar o Natal é algo importante e que vem sendo praticado pela igreja, pelos servos de Deus, pelos que servem ao Senhor Jesus, desde esse tempo aqui, quando a coisa de fato aconteceu. Nós estamos vivendo hoje um tempo em que alguns chegaram à conclusão de que não se deve celebrar o Natal, comemorar o Natal, e a razão de essas pessoas pensarem isso é porque elas entendem que o Natal ele se desviou do seu verdadeiro propósito. E, na verdade, isso tem acontecido mesmo na sociedade em que a gente vive. Se a gente pergunta por aí para as pessoas o que é o Natal, e muitas crianças poderiam dizer que o Natal é o dia do Papai Noel, não é? E o Natal é o dia do Papai Noel, e muitas pessoas entendem, inclusive, que o mais importante do Natal é o Papai Noel. Mas isso aí é uma mudança do verdadeiro motivo do Natal e de quem está sendo realmente homenageado no Natal. Infelizmente, para o comércio, para a sociedade de um modo geral, é mais interessante a figura do Papai Noel, né? Porque ele dá aquela ideia de presente, né? Dá aquela ideia de comilança, né? E dá aquela ideia de gastança. E para o comércio, para a sociedade de um modo geral, esse personagem aí é mais interessante, é mais importante. Mas eu quero dizer a vocês que me ouvem nesta noite que mais importante do que o Papai Noel, mais importante do que os presentes, mais importante do que as comidas maravilhosas, mais importante do que as festas que acontecem aí de um modo geral, mais importante do que isso é o que aconteceu no Natal. Mais importante do que isso é a mensagem que está sendo transmitida nesse dia. E eu faço questão de comemorar esse dia, de reunir a família para a gente relembrar o que foi que realmente aconteceu nesse dia que a gente chama de Natal. O que a gente comemora nesse dia que se chama Natal, que a gente convencionou, né, de comemorar no dia 25 de dezembro. E isso acontece no mundo inteiro. Porque o que estava acontecendo ali, naquele dia, é que, naquele dia, quando Jesus nasceu, quando Jesus veio ao mundo, foi a plenitude dos tempos. Foi o momento em que as profecias que estavam lá nas Escrituras, no Velho Testamento, elas se tornaram realidade. Foi um momento em que aquele que foi o desejado de todas as nações, que foi esperado por gerações e gerações, foi o momento que ele chegou. Olha, o nascimento do Senhor Jesus é anunciado desde Gênesis
3,16, né? Quando diz que da semente da mulher iria nascer aquele que ia pisar na cabeça da serpente e a esmagaria. Quero dizer para vocês que desde ali, a palavra de Deus, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, e aí vai até o Apocalipse, todas as escrituras aí do Velho Testamento, elas apontam, as do Velho Testamento, elas apontam para a vinda do Senhor Jesus. Gerações vieram e gerações morreram na esperança desse dia. Profetas viveram e morreram anunciando que ia chegar o dia em que a Virgem ia conceber, ia dar à luz um filho, e o povo que estava em trevas iria ver a luz. Foi anunciado, olha, a Bíblia aqui no Velho Testamento, ela contém vários livros aí que foram escritos por profetas. São livros proféticos. A gente tem os profetas maiores, os profetas menores, e todos eles falaram da vinda do Senhor Jesus. Eles falaram desse dia em que Jesus nasceria. Foi anunciado, foi profetizado, foi desejado. E nós temos aqui no Velho Testamento vários homens que viveram e morreram na fé, mas que eles viveram nessa esperança. E apesar de eles terem vivido na esperança da vinda do Salvador, da vinda de Jesus ao mundo, do seu nascimento, esses homens eles viveram e morreram sem que Jesus viesse. E muitos, inclusive, descreveram e desanimaram da vinda dele. Muitos acharam que ele estava demorando muito. E se a gente for realmente contar assim, como a gente conta o tempo aqui, demorou muito, né? Foram centenas, milhares de anos, né? Até que chegou o dia. Até que chegou o tempo de Deus. Até que chegou a plenitude dos tempos. Até que chegou o momento certo. E aí, quando chegou esse tempo, quando chegou esse dia, o que aconteceu? Aconteceu aquilo que está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Foi isso que aconteceu naquele dia. E é isto que a gente tem que relembrar nessa data do dia 25 de dezembro. Não é, veja bem, não é só para trocar presentes, não é só para se divertir, não é só para se alegrar, não é só para comemorar sem saber o quê, mas é para reconhecer que esse fato de fato aconteceu, que Deus, Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai.
E aí eu quero dizer para vocês uma coisa. O que será que ele veio fazer aqui? Porque imagina o que estava acontecendo ali naquele dia. Imagina uma pessoa que está no ponto mais alto que alguém já pôde estar. Uma pessoa que é o Senhor Todo-Poderoso, Criador do universo inteiro, que está acima de todo poder e de toda glória e de toda a majestade que se possa imaginar. Agora imagine esse ser renunciando tudo isso aí, renunciando a sua glória, a sua majestade, renunciando esse trono de glória que ele tinha lá nos céus, e ele descendo, 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 o máximo que pôde, até se tornar um ser humano igualzinho a vocês. Uma renúncia muito grande. Foi o que aconteceu naquele dia. Deus renunciou à sua glória e se fez homem, igual a mim, igual a você. E o que é interessante, ele nasceu aqui exatamente como nós nascemos. Ele foi concebido de uma forma miraculosa, por obra do Espírito Santo. A Maria gerou Jesus do seu ventre durante aqueles 9 meses, exatamente como eu fui gerado em 9 meses no ventre da minha mãe. E aí então Jesus nasceu. E aí, veja bem, olhem aqui para mim, eu quero dizer para você, você acha que Deus, que é o Criador de todo o universo, ele veio aqui a esse mundo para nada? E eu quero dizer para você, você sabe o que foi que ele veio fazer aqui entre nós? Quem é o nosso primeiro ancestral, né? Aquele de quem todos os povos eles descendem? Foi Adão, né? O primeiro homem foi Adão. O que foi que Adão, o primeiro homem, e a Eva, a primeira mulher, fizeram? Eles pecaram contra Deus. Eles se afastaram de Deus, eles caíram da presença do Senhor. Eles perderam a glória de Deus que estava sobre as suas vidas. E o que aconteceu a partir dali? Todas as pessoas que nasceram, inclusive eu e vocês, todos nós já nascemos condenados e em pecado. Todos nós nascemos com o pecado do nosso pai. Todos nós nascemos com o pecado original. Qual foi esse pecado? Foi o pecado de Adão, o pecado de Eva. Nós já nascemos com esse pecado aí. E já nascemos condenados por isso. E Jesus Cristo, ele veio aqui a esse mundo e nasceu como qualquer um de nós. A diferença é que ele foi a semente apenas da mulher. Ele teve a participação apenas da Eva. Ela ficou grávida por obra do Espírito Santo. Não houve a participação do homem. Era a Maria. E Jesus então nasceu como um ser humano normal, igual eu a você. E o que foi que ele veio fazer aqui? A Bíblia diz que ele veio para ser o segundo Adão. O primeiro Adão, ele pecou e levou com ele toda a humanidade para o pecado e para longe de Deus. Agora, Jesus Cristo veio para ser o segundo Adão, que não ia pecar,
e que ia derramar o seu sangue, para que através do seu sangue derramado, todos os que estavam afastados de Deus pudessem voltar de novo para Ele. Você ouviu isso? Foi o que Jesus veio fazer. Em outras palavras, o que foi que Ele veio fazer? Ele veio salvar toda a humanidade que estava afastada de Deus por causa do pecado. Primeiro do pecado de Adão e depois pelos seus próprios pecados. E Jesus Cristo veio para tomar sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, os nossos pecados, para que através do seu sangue a gente fosse purificado das coisas erradas que fizemos e pudéssemos voltar para Deus, para sermos de Deus de novo. O primeiro Adão fracassou, mas o segundo Adão venceu. Isso é maravilhoso. Então, o que Jesus Cristo veio fazer? Ele não veio apenas viver aqui. Ele não veio passar umas férias aqui na terra. O que foi que ele veio fazer aqui? Ele veio nos chamar de volta para Deus. Ele veio para nos tirar da destruição eterna. Ele veio para nos salvar. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Ele veio para nos pegar pelas mãos e nos conduzir de volta ao Pai, de volta a Deus, de onde saímos e jamais deveríamos ter saído. Você sabia que você veio de Deus? Que foi Deus quem te criou? Foi Deus quem te deu vida? Que a tua origem não é a do pecado? Você veio de Deus, mas infelizmente a humanidade se desviou. Mas Jesus veio para buscar, para trazer de volta. E é por isso, meus irmãos, que é importante a gente parar no dia 25 para comemorar essa data, para a gente lembrar da mensagem que ela está nos transmitindo, do que está acontecendo, do que aconteceu, do que Jesus veio fazer aqui entre nós. E é aqui que eu quero mostrar para você. Veja que quando se tem a compreensão do que estava acontecendo naquele dia, do que Jesus veio fazer aqui neste mundo, isso gera louvor, isso gera festejo, isso gera adoração, isso faz uma festa acontecer. Olha só o que aconteceu aqui. E aqui, o que eu vou mostrar, que eu já li aqui para vocês no início dessa meditação, é apenas uma visão de uma parte daqueles que viveram esse momento extraordinário. É que a gente sabe que há outros personagens que também tiveram a visão do mesmo acontecimento e que viveram essa situação ali naquele dia. Né? Hoje nós estamos relembrando, mas eles tiveram o privilégio de viver isso. E eu quero mostrar aqui para vocês, na visão dos pastores de Belém. Então veja, está escrito aqui em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8, que havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. Note bem, eram homens trabalhadores, simples, homens do povo, tanto que já era noite e eles ainda estavam lá cuidando das suas ovelhas, durante as vigílias da noite, estavam cuidando do seu rebanho. E eles estavam lá, cuidando do seu rebanho, como todas as outras noites eles faziam, e de repente uma coisa extraordinária, sobrenatural, aconteceu. Olha o que aconteceu.
E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Eu pergunto para você que está me ouvindo, você já viu um anjo? Pois imagina a reação daqueles pastores que estavam lá de noite, cuidando dos seus rebanhos, quando de repente eles viram aparecer no céu um anjo do Senhor. E o texto aqui diz que a glória do Senhor os cercou de resplendor. Quer dizer, imagine a glória de Deus, imagine a iluminação que causou o aparecimento desses anjos aí. A glória de Deus, ela é chamada de Shekinah. E algumas vezes a glória de Deus, ela foi vista. E esse aqui foi um dos momentos em que o Shekinah de Deus se manifestou ali para aqueles pastores. E eu imagino que é algo assim extraordinário, né? Por exemplo, Isaías, ele viu o Shekinah de Deus, a glória de Deus, quando ele estava no templo, e de repente ele viu os céus abertos, e ele viu o templo onde ele estava cheio de fumaça. Mas era uma fumaça diferente, porque não ardia nos olhos e nem tirava o fôlego, né? E ele viu Deus assentado no seu trono, e os serafins que voavam por sobre o trono de Deus, proclamando a sua santidade, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Foi uma visão gloriosa da Shekinah de Deus, da glória de Deus, da manifestação de Deus ali naquele lugar. E eu digo para você, foi isso que esses pastores aqui viram quando aquele anjo apareceu no céu. Imagine, de repente um anjo aparece aí na sua frente e você vê ao redor do anjo o Shekinah de Deus tomando todo o céu, o resplendor da glória do Senhor sobre o anjo. E foi uma visão tão extraordinária, tão gloriosa, que o texto diz aqui, que eles, os pastores, temeram. Eles ficaram apavorados diante da visão que eles estavam tendo, daquela coisa tão sobrenatural. E aí o anjo falou, versículo 10 diz: e o anjo lhes disse: não temais. E aí então, olha o que o anjo diz: eis que eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Você prestou atenção no que o anjo disse? O anjo disse: eu estou vindo aqui para trazer para vocês uma boa notícia. Estou trazendo boas novas. E essas boas novas que eu estou trazendo, ela será boas para vocês e para todo o povo. Para todo o povo. E aí, qual foi a boa nova que ele trouxe? Ele diz assim, ele diz: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Glória a Deus. Quem foi que nasceu?
o Salvador. Digam aí. Quem foi que nasceu, Mariana? Salvador. O Salvador. Salvador de quem? Por que que Jesus é chamado de Salvador? Por que que ele foi apresentado aqui como Salvador? Por que que foi importante essa vinda dele? Porque está escrito aqui, porque ele veio para salvar, para nos salvar. E salvar de quê? E é aí que eu quero dizer para vocês, Jesus Cristo deixou a glória, a majestade, o poder, os céus. E ele veio aqui a este mundo para nos salvar do pecado, para nos salvar da morte, para nos salvar do inferno, para nos salvar da destruição eterna. Amém? Amém. Você está ouvindo? E você compreende por que que é importante a gente parar no dia 25 para lembrar dessa mensagem aqui? Desse acontecimento aqui? Porque Jesus Cristo fez tudo isso, foi para salvar, foi para nos salvar, foi para te salvar, foi para me salvar. E olha só a alegria, preste atenção aqui, veja a alegria dos anjos. Bem, quando o anjo diz para eles que havia nascido o Salvador, o anjo diz para eles assim: isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E aí, ó, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão. Olha aqui, ó, estão me ouvindo? Primeiro apareceu um anjo só. Esse anjo, quando ele apareceu, o céu se iluminou com a glória de Deus. E depois que o anjo deu a notícia de que o Salvador havia nascido, aí apareceu ao redor do anjo uma legião de anjos, um exército de anjos, milhares e milhares de anjos nos céus. Olha aí o que diz aqui. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos dos celestiais. E o que que eles estavam fazendo? Olha aqui, preste atenção aqui para mim. Eles estavam louvando a Deus e dizendo, preste bem atenção, você sabia que os anjos, eles cantam? Pois, fique sabendo, os anjos cantam, eles cantam para adorar a Deus. E olha aqui, viu, Mariana? E eles cantam desde que eles foram criados e cantam até hoje. E já houve, inclusive, algumas ocasiões em que os homens puderam ouvir os cantos dos anjos. Espero que Deus ele abra os teus ouvidos para que você possa ouvir também os anjos cantando e louvando a Deus. E nesse dia aqui, no dia de Natal, no dia do nascimento de Jesus, quando eles anunciaram pela primeira vez para aqueles pastores que estavam lá no campo, que Jesus havia nascido, que o Salvador havia nascido, eles cantaram. E eu quero dizer, olha, os anjos cantam muito bem, né? Eles adoram a Deus divinamente.
Um dia nós vamos poder ver esses exércitos, esses corais de anjos que existem lá no céu louvando a Deus. E o texto aqui diz, e os pastores viram, hein? Os pastores viram. Ele diz aqui, e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, olha o que eles diziam, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Amém? Amém. Que coisa gloriosa, né? E aí é que eu digo para vocês, esse aqui foi o primeiro culto de Natal que aconteceu na humanidade. Foi justamente no dia em que Jesus nasceu ainda. No dia em que ele foi anunciado pela primeira vez. Então, o que é que se faz? Preste bem atenção aqui, ó. O que é que se faz no dia 25 de dezembro, na festa de Natal, no culto de Natal, na ceia de Natal? O que que a gente faz? A gente anuncia o Salvador, para que todas as pessoas possam crer nele e possam ter os seus pecados perdoados e possam ter a sua alma salva. Por isso que esse dia é importante e a gente não pode parar ou deixar de relembrar esse acontecimento e de anunciar que Jesus Cristo é o Salvador. Amém, glória a Deus. E ele nasceu aqui neste mundo para vir salvar os homens dos seus pecados. Ele veio para consertar a desgraça que o primeiro Adão causou na humanidade inteira. Pelo primeiro Adão entrou o pecado e a morte. Pelo segundo Adão, o perdão e a salvação. O perdão e a salvação. E o texto aqui continua e diz o seguinte, que eles foram até Belém para encontrar Jesus lá, envolto em panos, deitado em uma manjedoura. E eles foram até lá. E aqui eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, eles não se importaram na distância que eles tiveram que caminhar. Eles não se importaram porque era noite. Eles não se importaram com a dificuldade. Eles queriam era encontrar o Salvador e adorá-lo. E foi o que eles fizeram. Eles foram sem medir esforços, como a gente também deve fazer. Hoje eu vejo tanta gente colocando tanta dificuldade para estar na presença de Deus, para vir se encontrar com o Senhor Jesus. Tantos obstáculos, pois eles não colocaram obstáculo algum. Foram mesmo de noite ao encontro do Salvador que havia nascido. E eles foram e encontraram Jesus lá deitado numa manjedoura, envolto em panos. Encontraram lá o José e a Maria, que estavam cuidando do Senhor Jesus. E aqui diz assim, ó, e tomaram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dada. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes disseram. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, olha, glorificando e louvando a Deus por tudo
que tinham ouvido e visto como lhes havia sido dito. Eles não só foram até a presença do Senhor Jesus e o adoraram lá pessoalmente, presencialmente, como voltaram para as suas casas felizes e glorificando a Deus. Esse foi o resultado do primeiro culto de Natal que aconteceu na história da humanidade. E é o que acontece quando a gente se reúne para adorar o Senhor Jesus e para glorificá-lo. A gente volta glorificando também. Volta para casa alegre, feliz. Porque a melhor coisa que pode acontecer na vida da gente é a gente encontrar o Salvador. Então, meus amigos e meus irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: o significado do Natal é que Jesus veio para te salvar. Ele veio para perdoar os teus pecados. Ele veio para te chamar de volta para Deus. Ele veio para te trazer para a presença do Senhor. E eu quero te dizer, se você apenas festeja aí o Natal, você enfeita a sua casa, e você faz um jantar maravilhoso, e você passa a noite em festa, e você bebe, se alegra, e festeja, mas não crê no Senhor Jesus, não se torna um seguidor dele, não compreende o que foi que ele veio fazer, por que ele nasceu, por que está acontecendo essa festa, que é a tua salvação, que é o perdão dos teus pecados, que é trazer você para a presença de Deus. Se você faz todas essas outras coisas, troca presente, ajuda o pobre, faz festa, faz uma comilança, mas não aceita Jesus e não se torna um seguidor dele, então não adiantou nada essa sua festa toda. Por mais que tenha sido a festa mais rica que alguém possa participar. Agora eu quero dizer para você o seguinte: quando você compreende que está acontecendo essa festa toda no mundo, porque é para anunciar para ti que o Salvador nasceu, e que esse aí que nasceu, que está sendo lembrado nesse dia 25, é aquele a quem você tem que entregar a sua vida e se tornar um seguidor dele, porque ele é o Deus encarnado, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é Jesus. Você sabe qual é o significado do nome Jesus? Você sabe qual é o significado do nome Jesus? Não, mas eu vou te ensinar. O significado do nome Jesus é Salvador. É isso que significa o nome Jesus. Agora, você já sabe qual é? Qual é? É Salvador. Porque Jesus veio para nos salvar. E aí eu digo para você o seguinte: Jesus já te salvou, você já entregou a sua vida para Ele, você já é um seguidor fiel do Senhor Jesus. Se é, então aí o Natal já aconteceu na sua vida. Se não, você ainda não entendeu nada. E precisa entender. Precisa compreender. E a gente vai continuar festejando essa data, porque o importante não é a festa, mas é relembrar o que esse Jesus ele veio fazer. Por que ele nasceu há 2.000 anos atrás? Porque ele veio a este mundo, foi para buscar e para salvar o perdido. Amém. Deixa Jesus te salvar. Amém? Amém.
Quem quer ser salvo por Jesus, levante a mão bem alto. Amém. Que Jesus te salve. Vamos ficar todos de pés. Eu quero orar por vocês e vocês devem orar. Peça para Jesus entrar na sua vida. Peça para Jesus entrar no seu coração. Peça para Jesus te salvar. E como aqueles anjos, naquele dia, glorificaram e exaltaram a Deus, a Jesus, lá no céu, pelo seu nascimento, façam o mesmo hoje. Façam o mesmo nessa noite. Deixe eu orar por você. Vamos orar. Bem, meus amigos, depois de ouvir essa mensagem sobre o verdadeiro significado, sentido do Natal, eu quero agora orar por vocês e pedir que o Salvador, que é Jesus Cristo, ele possa de fato entrar na sua vida e que todas as pessoas que até comemoraram o Natal possam comemorá-lo na plena consciência de que aquele nascimento foi para salvação da própria pessoa, né? E que o mais importante não são os presentes, não é a festa, mas é a pessoa aceitar esse Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, que veio aqui a este mundo para nos salvar. Jesus é o Salvador. Então, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te apresento todas estas pessoas que estão comigo orando nessa noite abençoada de quinta-feira, e eu quero te pedir, ó Deus, que a luz do teu evangelho possa resplandecer na vida de todas estas pessoas, que todos possam compreender, que todos possam crer, que se convertam, que se encontrem contigo, que encontrem este caminho da salvação, que venham te servir. Quero te pedir, ó Deus, que neste novo ano, no ano de 2023, as tuas bênçãos estejam sobre a vida de todas estas pessoas que nos acompanham em qualquer lugar. Deus, que elas tenham saúde, tenham prosperidade, tenham fé, que possam crescer na graça e no teu conhecimento. Que nenhum desvie, que nenhum se afaste da tua presença, mas que todos possam estar realmente firmados e inabaláveis diante de ti. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que as bênçãos do Todo-Poderoso te alcancem, cheguem aí até a sua vida. E agora que já estamos caminhando para o encerramento, né, desta nossa transmissão, eu quero dar a vocês todos a oportunidade de ainda em 2022 contribuírem com este ministério, a Nova Igreja Querigma, Ministério Pastor Roosevelt. Quero dar a vocês a oportunidade de nos ajudarem a continuar realizando a obra de Deus. Nós precisamos da sua oração e precisamos do seu apoio financeiro para que nós possamos continuar. Temos tantos projetos, há tantas coisas a realizar, mas falta-nos o recurso. E eu peço a você, ultrapasse qualquer dificuldade e venha nos ajudar aqui em Manaus. Naquilo que Deus colocar no seu coração, você pode ajudar com qualquer valor. A partir de R$1 você pode ajudar, mas ajude com o que de melhor você pode oferecer para a obra de Deus, para o reino do Senhor. Envie a sua oferta de amor, a sua oferta missionária. Envie o seu dízimo para ajudar esta obra aqui na cidade de Manaus. Nós precisamos do seu apoio, da sua
contribuição da sua oração. Então fica aí o meu apelo, nos ajude a continuarmos a fazer a obra do Senhor aqui na cidade de Manaus. Como você vai contribuir? Você pode contribuir através do Pix. Eu vou dar para você a nossa chave no Pix, para que através dela você possa fazer a sua doação. Você vai anotar aí, é o número deste celular. Anote aí, 92 98 442 91 25. Vou repetir, 92 98 442 91 25. Faça a sua oferta. Já que estamos no final do ano, dê a sua melhor oferta, a sua melhor contribuição. Uma oferta de gratidão, porque Deus te abençoou, porque você prosperou, porque você venceu financeiramente. Demonstre essa gratidão ofertando a este ministério, a nova Igreja Querigma em Manaus, enviando uma contribuição de amor e de fé. Eu te agradeço de todo o coração se você enviar a sua contribuição para este ministério. Deus te abençoe, meu irmão. Que Ele derrame sobre a sua vida bênçãos de prosperidade, de saúde, de vida longa, de harmonia familiar, e que Ele te dê o crescimento espiritual. Que as bênçãos do Todo-Poderoso recaiam sobre a sua vida. Quero lembrar-lhes que amanhã, sexta-feira, dia 30 de dezembro, às 20 horas, eu estarei aqui para a transmissão do nosso culto da libertação. Quero convidar você a reunir a sua família, a sintonizar aí, acessar aí no seu computador, no seu laptop, no seu celular, né, aqui o meu Facebook, para participar conosco deste último culto do ano de 2022, da sexta-feira, culto da libertação. Vai ser uma bênção, hein? Amanhã, às 20 horas. E no sábado, nós teremos, então, o nosso último culto, o culto da virada deste ano, às 22 horas. Vamos até depois da meia-noite, porque vamos entrar no ano de 2023 de joelhos na presença do Senhor Jesus, o nosso Senhor. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade do Senhor Jesus. Uma boa noite, que a paz seja convosco e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os